Mais um curso de filosofia. Hoje nós vamos estudar uma obra clássica chamada Ética Nicômaco, escrita por Aristóteles. Aristóteles é um dos três grandes pensadores de Atenas. Nós temos ali, depois os filósofos pré-socráticos, depois as províncias jônicas, três grandes pensadores em Atenas: Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles é o último deles. Ele encerra, de certa forma, esse ciclo dos grandes pensadores de Atenas. Aristóteles, ele nasceu em Estagira, muda para Atenas, ele é discípulo de Platão. Aristóteles é de mais ou menos 350 antes de Cristo, Ele nasce em 384 e morre em 322 antes de Cristo. E ele, num primeiro momento, ele vai seguir um pouco o pensamento platônico, ele como discípulo de Platão. Depois Platão morre, ele larga Atenas, ele deveria ser o sucessor da academia, acaba não sendo. A academia era a escola de Platão. Aí ele vai para a Ásia Menor, ele vai fundar botânica, zoologia, Aristóteles foi um filósofo muito concreto. Mas não é uma aula sobre Aristóteles, é uma aula sobre esse livro dele que chama Ética Nicômaco, e eu quero me aprofundar um pouco com vocês nesse livro. Como eu já disse para vocês, a encíclica do Papa eu havia sugerido que vocês lessem, porque ela é fácil de ser lida, ela é fácil de ser compreendida, Esse é um livro mais difícil. Não é, quem vai comprar a Ética Nicômaco vai começar a ler e vai falar assim: nossa, mas ele falou de uma maneira simples, não é um livro fácil. Quem já está se acostumando com a filosofia, mesmo que você não consiga pegar tudo que ele está dizendo, vale a pena ir lendo, grifando o livro, compreendendo um pouco as palavras, para ter essa visão desse pensamento aristotélico. Então, vamos começar com o livro 1. São 10 livros. A Ética Nicômaco tem 10 livros. Na verdade, são 10 capítulos, não é tão grande assim. Mas eles são chamados de livros, O primeiro livro da Ética Nicômaco, Aristóteles, ele abre com essa frase: toda arte e toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a algum bem. Arte, indagação, ação e propósito visam a um bem. Os gregos tinham conceitos de tetragonalidade. Os 4 lados estão fechados e os 4 lados são bons. Nessa visão aristotélica não há espaço para o mal. Não existe mal. O mal ontológico, o mal essencial. Então a gente começa com essa reflexão de que na visão aristotélica o homem é bom em essência. Há uma dimensão ontológica disso. Tanto a arte, a indagação, a ação e propósito, tudo visam a um bem. Tudo visam a um bem. Você fala assim: mas e as pessoas que são perversas? E as pessoas que mentem? E as pessoas que destroem as pessoas? E as pessoas que roubam? E as pessoas que são dissimuladas? Vamos ver adiante. Mas, em princípio, mal ontológico não existe na visão aristotélica. Aí ele vai falar sobre os produtos e as atividades. Olha o que diz Aristóteles: os produtos são, por natureza, melhores que as atividades. Não podemos escolher uma atividade apenas por ela. O fim tem que ser algo maior, o bem. Qual é a diferença de produto e de atividade aqui nessa visão aristotélica? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Produto é a consequência do que você está fazendo. Imagine que você é enfermeiro, ou você é médico, ou você é fisioterapeuta, você trabalha na saúde. Isso é atividade, é aquilo que você está desenvolvendo. Qual é o seu produto? Qual é o resultado daquilo que você faz? Se você não pensar no resultado, se você não pensar no produto daquilo que você faz, a sua atividade ela vai se perdendo. Eu não canto porque eu gosto do exercício de cantar nesse momento, mas eu tenho um fim maior. Eu não dou aula, eu posso até gostar daquilo que eu faço, da atividade que eu estou desenvolvendo, mas eu tenho um fim maior. Eu tenho um fim que faz com que a minha ação de dar aula ela seja profundamente responsável, porque eu sou capaz de mudar a vida e a história das pessoas. Essa é a relação de produto e atividade. O estudo da ciência política faz que, ao analisarmos a busca do bem, o façamos não em virtude de um único homem, mas de uma nação.
Olha que interessante. Ontem nós tivemos as eleições, né, do segundo turno, o processo eleitoral acabou, então, em tese, agora as pessoas já, né, foram eleitas, já têm o que fazer, já têm o que desenvolver. Numa visão aristotélica, se eu não pensar no bem comum, não é política. A palavra política para Aristóteles não é uma coisa ruim. Política vem de polis, de cidade, de cidadãos que moram numa cidade, que são responsáveis por essa cidade e que constroem juntos essa cidade. E aí ele dá esse exemplo de que a política ela é a arte e ela é ciência do bem comum. Por que ela é arte? Porque ela é uma inspiração. Porque você precisa na política ter paixão, você precisa ter entusiasmo, você precisa ter sonho. E por que a ciência? Porque você precisa compreender o dia a dia da política, o agir político, o fazer político. Então Aristóteles valoriza muito o conceito da política, sempre lembrando que nós somos animais sociais. Nós nos relacionamos uns com os outros, nós precisamos uns dos outros para o nosso desenvolvimento. Cada homem julga corretamente os assuntos que conhece e é um bom juiz de tais assuntos. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é um bom juiz em relação ao mesmo. E o homem que recebeu uma instrução global é um bom juiz em geral. Que ele fala para o juiz mesmo, para o julgador. E ele quer duas coisas: que um juiz conheça do caso particular e que ele conheça de humanidade. A palavra que significa conhecimento de humanidade para os gregos, ela chama-se paideia. Paideia é conhecimento de humanidade. Eu preciso ter uma compreensão de humanidade. É injusto, é incorreto julgar uma pessoa por um único ato. Tirando a figura do juiz, os julgamentos que nós fazemos das pessoas, às vezes você conheceu um pedacinho daquela pessoa e você sai julgando a pessoa. É muito mais profunda a relação de uma pessoa com outra pessoa para que eu desconstrua alguém sem conhecer esse alguém, com profundidade. Então, se você vai julgar, conheça o específico e conheça o geral, o complexo. Ele fala sobre os jovens, que um jovem ele é inexperiente quanto aos fatos da vida porque ele se deixa levar pelas paixões. É preciso tomar cuidado com os argumentos dos jovens. Jovem aqui para Aristóteles significa imaturo. Vejam quantas fake news nós tivemos nessas campanhas, nas cidades. E quantas pessoas, porque queriam convencer o eleitor de votar no candidato que esta pessoa ia votar, ela agia com uma série de argumentos mentirosos. Porque, na visão aristotélica, ela estava apaixonada por um lado ou por outro lado. Eu estou cego por um lado ou por outro lado. Para ele isso é sem proveito, do ponto de vista do conhecimento. A beleza de um debate ocorre quando as pessoas estão abertas para ouvir o outro lado. Política, polis, cidade, é arte do convencimento, dos argumentos. Onde é que a política era feita em Atenas? Na ágora, na praça. As pessoas iam para a praça e argumentavam. E umas ouviam as outras. Vejam que agora é comum a gente falar assim, não se discute política, religião e futebol, senão dá briga. Mas a política não é a arte da briga. Ela pode ser a arte da briga, mas da boa briga, da briga de ideias. Quando eu tento convencer um ao outro sem mentira. Entrou mentira no processo, eu estou desvirtuando aquilo que é o bem comum que Aristóteles explica. Aí ele chega à conclusão, ainda no primeiro livro, que só há um bem. Nós vamos ver que há uma grande discussão aqui entre os gregos sobre verdade. Se você tem uma verdade universal, se você não tem uma verdade universal, se a verdade é relativa, se ela é absoluta. E Aristóteles pega nesse tema assim: é possível nós termos uma verdade? Se nós tivermos uma verdade, a única verdade na visão aristotélica é: todo mundo quer ser feliz. Essa é a verdade. A verdade para Aristóteles não é a felicidade. A felicidade pode ser diferente de uma pessoa para outra. A verdade universal é que todo mundo quer ser feliz. Todos nós buscamos a felicidade. A gente tem dentro da gente esse sonho de felicidade. Mesmo quando a gente toma atitudes erradas, quando a gente opta por coisas erradas, por caminhos errados, a gente quer ser feliz. O ser humano quer ser feliz.
Infelizmente, mesmo aquele que mata, mesmo aquele que rouba, ele quer ser feliz. Ele dá uma justificativa na cabeça dele, aquele que vai tirar a própria vida. Ele faz isso para aliviar alguma dor, para buscar essa felicidade. Então, a única verdade universal na visão aristotélica é: todo ser humano quer ser feliz. Eu me lembrei de uma música aqui, não sei se é do acho que é do Jota Quest, aquela música O Sol, né? Ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Isso aqui é profundamente aristotélico. Vejam, se todo mundo quer ser feliz, ele diz o seguinte: a maioria dos homens, senso comum, e mesmo as pessoas mais qualificadas concordam que a finalidade da vida é uma só: a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Então o problema não é a consciência de que todo mundo quer ser feliz. São os passos errados que eu dou achando que eu vou encontrar a felicidade. São os caminhos que eu vou construindo erráticos que não me aproximam da felicidade, mas me afastam dela. Vamos prosseguir aqui com Aristóteles. Ele vai citar Hesíodo na Ética Nicômaco. Diz o seguinte: melhor e muito é quem conhece tudo só. É bom quem ouve dos que sabem. Quem não sabe nem por si, nem abre o coração à sapiência alheia, este é um homem totalmente inútil. Então, pera lá. Se você sabe por você mesmo, ótimo. Mas talvez ninguém saiba por si mesmo. Nós somos animais sociais. Se você abre o coração à sapiência alheia, tudo bem. Agora, se você não abre o seu coração, se você é teimoso, você não vai encontrar essa felicidade. Você é um homem inútil na visão aristotélica. Aí ele vai falar sobre os 3 tipos de vida. Nós, seres humanos, podemos trilhar 3 tipos de vida. O primeiro tipo de vida é uma vida apenas carnal. Eu me satisfaço com as coisas da carne, né? A gente se droga com algumas coisas da carne. Preciso fazer compra. Para mim, quando eu estou triste, eu vou fazer compra, eu compro, eu fico bom. Você pode ficar bom naquele momento, né? Na sociedade, a partir da Revolução Industrial, né? Do apogeu do consumismo, no conceito disso. Tem um livro que conta a história do Bon Marché na França, que foi o primeiro grande, né? Mega empreendimento de compras, o que levou as pessoas a quererem tanto isso. Você pode ter prazer naquele momento, mas ele vai passar. Você come uma coisa saborosa, vai passar aquele prazer. Você beija a pessoa que você tem um desejo profundo por ela, porque amor é uma outra coisa, você vai gostar naquele momento, mas vai passar. Você se droga, você bebe. Naquele momento você pode ter um tipo de prazer, mas vai passar. Então, o primeiro tipo de prazer é o prazer carnal, é uma vida carnal. Não é que nós não possamos ter também prazeres carnais, mas eles são a nossa parte mais inferior. O segundo tipo de vida é a vida política. O primeiro é a carnal, o segundo é a vida política, ou a vida ética. O que é essa vida ética? Quando eu deixo de buscar o meu prazer e penso no bem comum. E compreendo que eu sou um animal social. Então, quando eu estou só em mim, eu desperdiço uma relação de felicidade no encontro com o outro. Vejam, se eu como esse bolo de chocolate inteiro, eu vou sentir prazer. Esse prazer vai passar. Vida carnal. Se eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou cuidar de crianças com câncer, eu estou na vida política, cidade, estou cuidando de pessoas da cidade. Não é um prazer que passe rapidamente. Ele tem um outro sentido. Cuidar de alguém dá um sentido diferente para a minha vida. Eu ganho entusiasmo do viver pela capacidade que eu tenho de cuidar de outra pessoa. E o terceiro tipo de vida, então o primeiro tipo de vida é a vida carnal, o segundo é a vida política ou vida ética, e o terceiro tipo de vida é a vida contemplativa. Aristóteles vai inspirar muitos monges budistas, muitos eremistas. São pessoas que têm uma capacidade de contemplação tão grande, de meditação tão grande, de se desfazer de coisas materiais, de prazeres menores,
que ela consegue experimentar a beleza da liberdade dentro delas. O prazer, ele pode me escravizar. A relação com o outro, menos. A não ser que eu fique aguardando o aplauso por aquilo que eu faço. Então, eu tenho uma vida política, mas eu quero o tempo todo ser reconhecido por isso. Agora, a grande questão humana que me aproxima da felicidade é a experiência do cuidar. Do cuidar. Eu contemplo, eu saio de mim mesmo, né? Eu tenho um processo do êxtase, de elevação, que isso é a vida contemplativa, e a partir disso eu começo a cuidar das pessoas. Esse é o terceiro tipo de vida nessa visão aristotélica. Ele vai dizer nesse livro ainda que o homem é, por natureza, um animal social. E a felicidade, ela é aquilo que ela é por ela mesma. Se eu sou feliz por causa do dinheiro, se eu sou feliz por causa da glória, se eu sou feliz por causa da fama, eu não sou feliz. Porque o dinheiro vai embora, a glória vai embora, a fama vai embora. Quantas pessoas nós vimos na glória, né? Na glória da arte, na glória do esporte, na glória que de repente foram se desfazendo, porque projetavam a felicidade naquilo. Não é que eu não possa ter isso, não é que eu não possa, né, ser um atleta de sucesso, né, um jogador de sucesso, não é que eu não posso. O que ele está dizendo é que assim, eu tenho que compreender algo além disso. Saber que a minha dimensão é maior do que a glória que eu tenho. É bom receber um prêmio literário? É bom. Mas eu não vivo por causa de um prêmio literário. É bom receber uma honraria? É bom. Mas eu não vivo por causa disso. Aqui volta o que ele estava dizendo na vida contemplativa. O artista que é artista por causa do aplauso, ele não está feliz naquilo que ele faz. É a diferença das pessoas que amam a arte propriamente dita daquelas que querem ser celebridade. Eu quero o aplauso, eu quero ser reconhecido na rua, eu quero o flash. Então você não quer ser artista. A arte é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Você integrar num cosmo energético de um fazer artístico, você colocar sua vida à disposição de outras vidas, interpretando personagens. Se vier o aplauso, ótimo, mas não é para isso que você é artista. É isso que ele diz. Bem, com isso ele termina o livro 1, ele fala ainda de liberdades morais, intelectuais, mas eu estou pensando coisas só de Aristóteles. Vamos para o livro 2. Aristóteles, no livro 2, ele diz o seguinte, começa falando sobre o hábito. Olha que coisa bonita. As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemos-las fazendo-as. Por exemplo, os homens se tornam construtores construindo, e se tornam citaristas tocando o cítara. Da mesma forma, tornamos-nos justos praticando atos justos, moderados agindo moderadamente, corajosos agindo corajosamente. Hábito. Ninguém é mau porque nasceu mau. É o hábito que faz com que a pessoa se transforme numa pessoa perversa, numa pessoa má, numa pessoa mesquinha, numa pessoa ruim. É o que ela teve, é o que ela recebeu de vida, é o repertório que ela tem. Eu tenho que ter o hábito. O exemplo que ele dá é cítara. A gente pode dar exemplo, como é que alguém se torna um tocador de piano, um pianista? Tocando piano todos os dias. Hábito de tocar piano. Como é que alguém se transforma num tocador de violão? Tocando. Como é que alguém se transforma num jogador de basquete? Treinando. Hábito. Todo dia eu vou treinar, fazer cesta de 3 pontos. Hábito. Como é que alguém se torna justo, sendo justo todos os dias? Eu vou aprendendo a ser justo. Uma criança é uma esponja. Eu olho para o meu pai e para a minha mãe. Se na minha casa eu encontro pessoas justas, eu tenho uma tendência de reproduzir aquele comportamento justo dos meus pais. Vocês podem dizer assim, não, mas tem pai e mãe que não é justo, que tem filho justo. E tem pai e mãe que são justos e o filho é injusto. Há exceção para todos os lados. Mas o conceito na visão aristotélica é hábito. Eu vou vendo como as pessoas fazem. Por que a gente, né? Eu não como carne, mas quem come carne come bezerro e não come cachorro aqui. Porque eu tive o hábito de comer o bezerro e não o cachorro. Se eu nascesse num outro país que comesse cachorro e não bezerro, eu comeria cachorro. É hábito. Eu desenvolvi esse hábito. Por que eu estou com esse tipo de roupa, não estou com uma túnica? Porque é hábito. Por que eu falo português e não mandarim? E não... É hábito. É o que eu vou aprendendo.
Ele quer dizer com isso, uma coisa que Kant vai falar com mais profundidade depois, é que nós somos aquilo que o meio vai desenvolvendo da gente. Eu vou recebendo isso de todos os lados e vou me fazendo, me construindo por um hábito. Então, ser justo é hábito. Ser verdadeiro é hábito. Tem gente que começa a mentir, e não mente por mal, mas ele vira um mentiroso contumaz e mente em coisas bobas, banais, mas ele aprendeu a mentir. Eu deveria desenvolver o hábito de ser verdadeiro, não de ser mentiroso. Daí a importância, diz ele, assinalada por Platão, de termos sido habituados adequadamente desde a infância a gostar e desgostar das coisas certas. Essa é a verdadeira educação. Para que serve a educação? A escola de Aristóteles chamava o liceu, e a de Platão chamava academia, né? São duas grandes escolas gregas. Sócrates não tinha uma escola, ele gostava de caminhar. Isso dá-se o nome de peripatética. Ele gostava de conversar caminhando e as pessoas iam caminhando com ele, com Sócrates, né? Platão funda uma academia, Aristóteles uma outra academia. A escola, o liceu de Aristóteles era um liceu para fazer as pessoas felizes. Quando a gente tem aquela médica Montessori, italiana, revolucionando um pouco o conceito educacional, ela vai beber em Aristóteles. Ela vai buscar em Aristóteles esse conceito de educar as pessoas para a felicidade. Então ele quer que as pessoas sejam felizes, mas para isso, desde cedo, eu tenho que aprender a gostar das coisas corretas e não das coisas incorretas. Por isso, o processo educacional na infância, ele é tão importante, ele é tão essencial, ele é tão fundamental. Há uma batalha a ser empreendida, não permitir que a vida se resuma a uma luta entre prazer e sofrimento. Eu tenho que conseguir um meio termo. Aqui ele começa falando do meio termo. Ele vai dizer de coisa a coisa do meio termo. Para entender o meio termo, ele vai falar sobre as manifestações da alma. Olha que bonito isso aqui. A nossa alma, ela tem 3 espécies de manifestação. A primeira espécie são as emoções, a segunda espécie é a faculdade e a terceira espécie, disposição. Então, as emoções, as faculdades e as disposições. O que são emoções? Estou com medo, isso é uma emoção. Eu estou triste, isso é uma emoção. Eu estou alegre, é uma emoção. Eu estou com raiva, é uma emoção. Não há como viver sem emoção, diz Aristóteles. Não tem como você decidir para você mesmo assim, eu nunca mais vou ter medo, eu nunca mais vou ter raiva, eu nunca mais vou ter saudade, eu nunca mais vou querer me vingar de alguém, eu nunca mais... Não tem como. Então as emoções, elas existem e nós somos seres das emoções, nós somos seres emocionais. O que é uma faculdade? É a capacidade que eu tenho de ter as emoções, é o fato de sermos humanos. Eu tenho a faculdade de ter essa emoção ou aquela emoção, mas elas vão surgir. E aí vem a grande questão humana, que é a disposição, ou são as disposições. O que é isso? É o que eu faço com a emoção que eu tenho. Vamos tentar entender isso. Vamos repetir aqui. Emoção, faculdade e disposição. Emoção, não tem como não ter. Nós somos seres emocionais. Daí o nome de inteligência emocional, inclusive. Quando Goleman escreve o seu livro, ele vai pegar nesse livro que a gente está estudando. A Ética Nicômaco, que é a base da inteligência emocional. Então não tem como não ter emoção. A gente tem emoção. Bem, se eu tenho essas emoções, o que eu faço com a emoção que eu tenho? Aí vem a parte humana. Aí vem a parte que é a razão pela qual eu aprendi a gostar das coisas certas, a ter o hábito. Então assim, eu estou com raiva. Não dependeu de mim ter raiva. O que eu faço com a raiva que eu tenho? Isso é disposição. O que eu faço com o amor que eu estou sentindo ou com a paixão que eu estou sentindo? Isso é disposição. O que eu faço com o meu medo? Isso é disposição. O que eu faço com a minha inveja? Estou com inveja de um amigo meu que está trabalhando no mesmo lugar que eu e eu não queria sentir isso, mas eu senti. A emoção veio. O que eu faço com essa emoção que está em mim? Aí vem a disposição. E o que eu faço? Depende. Depende se eu estou na vida só carnal do prazer, estou na vida do prazer, eu vou matar aquela pessoa.
Não, eu estou numa vida ética, eu tenho respeito por aquela pessoa, eu estou numa vida contemplativa. Eu vou sentir cada vez mais essas emoções menores. Esse é um termo de um filósofo que veio muito tempo depois, chamado Spinoza. Depois Schopenhauer vai falar sobre isso, que a gente deve deixar de lado as nossas emoções ruins e deve buscar as emoções que nos elevam, as nossas grandes emoções. Aí, eu não vou entrar muito em detalhes desse livro, né? Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho esse livro no curso de mestrado, e a gente demora o semestre inteiro com o livro, aqui a gente está resumindo. Mas nesse livro ele vai falar muito do meio termo. A gente deve ser corajoso? Deve. Mas o corajoso não é temerário. E ao mesmo tempo não é covarde. É o meio termo. Com relação ao dinheiro, eu não devo ser pródigo e gastar todo o dinheiro, nem avarento. Preciso ser liberal, preciso encontrar o meio termo. Com relação à amabilidade, eu não tenho que ser aquele bufão que elogia a pessoa sem parar, né? Que quer agradar o tempo todo, e nem o enfadonho, que não se emociona com nada. Eu posso ser amável. Em tudo eu tenho que encontrar um meio termo. Para isso, é o jeito que ele termina o livro 2, né? Ele diz assim: há três espécies de disposições morais. Duas delas são deficiências morais, e implicam no excesso e na falta. E a outra é a excelência moral, que é o meio termo. Determinar o meio de um círculo não é para qualquer pessoa, mas para as que sabem. Da mesma forma, todos podem encolerizar-se, pois isso é fácil, ou dar ou gastar dinheiro. Mas proceder assim em relação à pessoa certa, até o ponto certo, no momento certo, pelo motivo certo, da maneira certa, não é para qualquer um, nem é fácil. Portanto, agir bem é raro, louvável e nobilitante. Eu posso até ficar indignado com algumas coisas, mas é o jeito, é a maneira de eu me relacionar com as pessoas. Eu posso brigar por aquilo que eu acredito, eu posso ter uma indignação justa, mas se de fato eu consigo perceber as minhas emoções, se eu consigo trabalhar com as minhas emoções, eu tenho que saber até que ponto eu posso ir na relação com essas pessoas. Até onde elas aguentam aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu estou dizendo. Como é que eu tenho uma maturidade para perceber isso? Vamos lembrar aqui, terminando esse livro, né? Eu preciso ter esse conceito aqui, nessa visão aristotélica, de que eu não posso permitir que as minhas emoções mandem em mim. Eu mando nas minhas emoções, elas vêm do jeito que elas querem, mas aí vem a minha parte. Sou eu que vou perenar, fui misturar serenar com peneirar. Eu que vou peneirar esses sentimentos que vêm em mim, para que eu possa serenizar a minha relação com os outros. Vamos para o livro 3, a gente vai até o livro 3 hoje. A excelência moral, ela se relaciona com ações que são voluntárias, involuntárias e não voluntárias. Isso aqui é muito legal para o pessoal do direito. Eu vou só passar por isso, porque isso vai influenciar as legislações, né, a forma no direito penal, por exemplo, em quase todo mundo, né? O que é uma ação voluntária? É uma ação que eu resolvi fazer, é vontade minha, é volitivo. O que é uma ação involuntária? Eu fui levado a fazer isso. Eu não queria fazer, mas eu fui obrigado a fazer, porque alguém me mandou ligar para outra pessoa com um revólver na minha cabeça, eu fui e liguei para aquela pessoa. Ou eu estava num barco com uma criança e veio um vento, virou e a criança caiu. Eu não queria derrubar a criança, mas não dependeu de mim aquilo, né? Eu estava dirigindo e veio outro carro e bateu em mim. Não, foi involuntário, não fui eu que fiz isso. Voluntário e involuntário. E o que é o não voluntário? Eu não tenho condições de saber aquilo que eu fiz, mesmo depois que eu fiz. Por isso eu não tenho arrependimento. Olha que interessante. Aristóteles, ele é o pai da psicologia, da psique. A psique ou a psique, né? Ela é a junção do meu corpo com a minha alma. E o não voluntário, ele não sabe o que fez nem depois, porque ele tem algum comprometimento na sua mente que o impede de saber. Não havia o termo esquizofrênico naquela época, mas é isso que ele está dizendo. São pessoas que não têm condições de saber aquilo que elas fazem. Hoje, por exemplo, no direito brasileiro, a gente chama isso de medida de segurança.
Ela nunca vai saber aquilo que ela fez, então ela nem responde criminalmente por aquilo que ela fez, porque ela é inimputável. Mas desse livro 3, o elemento mais importante aqui é a explicação dele sobre desejo, escolha e aspiração. Preste atenção nisso porque é muito bonita essa explicação aristotélica. O que são desejos? Que desejos você tem? Nós temos desejos que são comuns aos animais. Eu tenho desejo de comer, que um animal também tem. Eu tenho desejo de urinar, eu tenho desejo de defecar, eu tenho desejo de ir para um lugar frio se está quente, eu tenho desejo de ir um lugar quente se está frio. Todos nós temos desejos. Faz parte da gente. E esses desejos são semelhantes aos desejos que os animais têm. Mas nós temos alguns desejos que são desejos humanos. Eu tenho desejo de poder, eu tenho desejo de reconhecimento, eu tenho desejo de aplauso. Então, o ser humano não tem como não ter desejo, porque o desejo é uma forma de emoção, e a gente acabou de ver no livro anterior que as emoções fazem parte de quem nós somos. Então, nós temos desejos, tudo bem? Aí a gente dá um pulinho acima dos desejos. Nós temos escolhas. O que é uma escolha? É uma organização do meu desejo. Então eu estou com diabetes e eu vou comer chocolate e aí eu como eu tenho um desejo de comer a barra inteira. Eu escolho comer um pedacinho só do chocolate. A escolha organizando o meu desejo. Eu tenho prova, mas eu estou com vontade de ficar o dia inteiro dormindo. Esse é o meu desejo. Mas a minha escolha é me levantar e estudar. Eu escolhi isso, eu estou escolhendo isso. Nossa, eu estou com uma preguiça, o meu desejo é parar de fazer atividade, é não caminhar. Sim, mas eu escolhi cuidar da minha saúde. Então, a escolha, ela dá um tom de racionalidade para o nosso desejo. A gente tem desejo. Não tem ser humano que não tenha desejo. Eu estou com desejo de comprar bem, mas eu estava endividado, eu paguei as dívidas, eu escolho não fazer isso. Então, E na nossa vida, minha gente, a gente tem escolhas todos os dias, de escolhas mais simples a escolhas mais complexas. Vocês escolheram estar comigo nesse momento. Isso é uma escolha. Eu estou muito honrado por isso. Eu escolhi estar com vocês. Eu escolho fazer essa faculdade e não a outra. Eu escolho trabalhar nesse lugar e não no outro. Ah, vem final de semana e eu quero viajar em família. Eu vou escolher ir para onde? Isso é uma escolha. Nossa, mas eu estou com um desejo de ir para uns 10 lugares ao mesmo tempo. Tudo bem, mas você vai escolher um lugar. Então os desejos, eles não são racionais. A escolha tem uma racionalidade. Acho que desejo e escolha tudo bem. Agora vamos para o terceiro ponto, que é um ponto fundamental aqui em Aristóteles, que chama-se aspiração. Presta atenção nessa palavra. Aspiração. Quem acompanhou as lives no começo da pandemia, a gente trabalhou muito com isso, né? Olha, alguém falou aqui da continência e da incontinência. Isso é um tema lindo aristotélico também. Mas quem acompanhou as lives, a gente deu uma aula só sobre aspiração. O que é aspiração? É o tema da sua vida. Eu preciso de um tema para viver. Lembram que no livro 1 a gente falou que a única verdade universal é que todo mundo quer ser feliz. Para encontrar a minha felicidade, eu preciso cuidar de alguém. Já falamos isso. Então, a minha aspiração tem que ser cuidar de alguém. Eu preciso cuidar de alguém. Mas como assim? Eu pergunto para os meus alunos de direito, qual é a sua aspiração? Ele fala assim, ser juiz. Ser juiz não é uma aspiração. Por quê? Porque o dia que você virou juiz, acabou a sua aspiração. Qual é a sua aspiração? Ser um advogado de sucesso. Não é uma aspiração, isso é um desejo. Qual é a aspiração? Ser um pai. Tudo isso é desejo. Mas como é que o desejo se transforma em aspiração? Quando a aspiração me move, isso, Tiago, quando a aspiração me move, quando ela me move para alguma coisa e esse movimento dela significa cuidar de alguém. Então, ser juiz não é uma aspiração, é um desejo. Agora, ser um juiz justo é uma aspiração. Porque ser um juiz justo não se esgota no momento que você passa num concurso para o juiz, de magistratura. Você terá que todos os dias continuar se movimentando por esse grande sonho de ser um juiz justo. Ser médico não é uma aspiração, é um desejo. Agora, ser um médico que amenize a dor das pessoas é uma aspiração.
Porque você vai passar a sua vida toda de médico tentando diminuir a dor das pessoas. Ser um pai, o exemplo que eu dei, né? Mas pai não é uma aspiração? Não. Ser um bom pai é. Porque não é o dia que nasceu o filho e acabou a aspiração. A aspiração te movimenta a vida toda. E minha gente, não tem realização sem uma aspiração. Eu preciso de uma aspiração para que a minha vida tenha um sentido. Tudo passa muito rapidamente, né? Se eu não tiver essa consciência do agir, do passar, do estar no mundo, eu não vou compreender o que é a minha aspiração. É algo que a gente tem que olhar para a gente mesmo e perguntar para a gente mesmo, será que encontrei a minha aspiração? Eu sinto, né, modestamente, que eu tenho duas grandes aspirações na minha vida, que se casam. Uma aspiração é abrir as janelas das possibilidades dos meus alunos. Eu tenho tanto orgulho, assim, tanto prazer, né, orgulho no bom sentido, eu me realizo tanto quando eu encontro alunos e vejo, quando eles falam assim, nossa, professor, assim, o ano passou, mas eu sou outra pessoa. Esse assim, uma das realizações que eu tenho na minha vida, né, que é a ação de educar, o ser educador. E a outra é o privilégio de escrever. A escrita, né, o texto, seja uma peça de teatro, seja um livro infantil. Quando eu vejo uma criança, né, eu me lembro de uma feira de livro infantil, uma menina pôs as duas mãos assim no coisa e falou assim, por que você fez isso com o Abacaxi Miúdo? Que é um livro meu que chama Ética do Rei Menino, que aliás está no Spotify de graça, já tem 2 capítulos lá, quem não conhece esse livro, ouça essa história, e tem a história do Abacaxi Miúdo, que é uma história de bullying. E aquela menininha brava comigo porque o abacaxi sofreu. E a minha intenção era exatamente essa, né? Fazer com que as pessoas despertassem um conceito de compaixão a partir do sofrimento daquele abacaxi miúdo. Que as pessoas se identificassem com aquele abacaxi miúdo, né? Esse é o privilégio do escritor. Essa é a riqueza do escritor. A Clarice Lispector, eu gosto tanto dessa reflexão dela. Ela dizia que nasceu para 3 coisas, né? Ela dizia assim, eu nasci para ser mãe, para ser escritora e para amar as pessoas. Para ser mãe, dizia ela, né? Um dia talvez os meus filhos, eles deixam de ser os meus filhos, né? Eles vão para o mundo, vão para o seu voo. Ser escritora, talvez chegue um dia em que eu tenha cumprido o meu papel como escritora. Agora, amar as pessoas é a aspiração mais linda que um ser humano pode ter. É a consciência mais elevada de um ser humano. É perceber que aquilo que ele faz na sua vida é um gesto de amor, é uma entrega de amor, é uma construção de amor para esses seres humanos. É isso, minha gente. Esses são os 3 primeiros livros da Ética Nicômaco de Aristóteles. Essa beleza que Aristóteles, só para a gente retomar aqui, que eu queria que vocês lembrassem aqui, é que para Aristóteles a única verdade universal é que todos nós queremos ser felizes. Mesmo quando a gente erra. A gente acaba sendo infeliz, mas a gente queria ser feliz. Talvez a gente erre porque ninguém nos ensinou, porque a gente não teve o hábito de fazer as coisas corretas. Para isso eu tenho que ter um tema para viver. Não é que quando eu cheguei na aspiração, eu tenho um tema para viver, então eu não tenho mais desejo ou escolha? Tem. As coisas convivem na visão aristotélica. Você vai ter desejo, só que o seu desejo não vai ser maior do que a sua aspiração. Você tem uma grande aspiração. Vamos pegar Mandela como exemplo de aspiração aqui, né? Imagina o seguinte, Mandela, né, preso, anos preso, 20 anos, né? Quantos anos Mandela ficou preso? Quase 20 ou quase 30 anos? Agora me esqueci. Eu lembro que foram quase 10 anos uma solitária. E aí ele fica preso, ou 20 ou 30 anos, enfim, sofreu horrores lá. Aí Mandela sai da prisão. Sai por causa, né, de uma grande revolta na África do Sul e tal. E Mandela, ele vai se tornar o presidente da África do Sul, eleito pelo povo para aquilo, com poder para se vingar das pessoas que fizeram mal para ele. Então vejam, seria natural que Mandela tivesse o desejo de vingança, porque ele sofreu tanto com aquelas pessoas. Natural isso. Mas Mandela tinha uma aspiração maior, que era unir a África. 27 anos preso, obrigado. Ficou 27 anos preso. Mandela tinha uma aspiração, e a sua aspiração não combinava com o seu desejo de ficar se vingando de todo mundo. Ele queria acabar com o apartheid. Então ele não queria, ele podia se vingar dos brancos, por exemplo, mas ele não queria raiva de branco ou de preto de um lado ou de outro. Não! Ele queria construir uma única África do Sul.
porque ele tinha uma aspiração, então ele olhava para frente. Isso é aspiração. Tem muita gente que nos contagia pela sua capacidade de ter uma aspiração. Deixa eu falar um pouquinho aqui de vocês. Digam a cidade, a gente está terminando. Roberto! Roberto é um dos melhores produtores de teatro do Brasil, meu amigo amado. Que bom que você está aqui acompanhando. Roberto, Idir Sidalta, obrigado pelo carinho. Nilza, gostaram de Aristóteles? Lúcia Galvão, obrigado. Janaína sempre presente aqui, tinha um tema para viver. Silvia, Silvana, Vilena Nascimento, São Bernardo do Campo. Olha como é legal, eu falei que eu estava em dúvida aqui, todo mundo já respondeu para mim. Fátima de Salvador, Heloísa de Marília, Silvia, estou olhando aqui e aqui. As pessoas, por que você olha para os olhos? Porque aqui está o Face e aqui está o Insta. Maria do Amparo, Vera Lúcia de Curitiba, Maria do Amparo é do Recife, Pernambuco, Regiane de São Paulo, Mariana Batalha, uma educadora que eu amo muito, uma amiga muito querida, Miro, meu amigo de Nova York, que legal, olha, estamos aqui americanizados, Londrina, Jundiaí, é isso aí, minha gente. Olha, amanhã tem live, mas na Caras, né? E eu vou entrevistar o Chaim Zahir sobre educação. Ele é o fundador do SEB, é um cara super legal, tem uma história de vida emocionante. Então, se vocês quiserem, o pessoal de Manaus, aqui, Vila Velha, Marcilene de Lorena, professora Marcilene, Dallas, olha que legal, tá vendo como estamos americanizados? Simone de Brasília, Bernadette de São Paulo. Então, amanhã a live é às 7 horas, mas na Caras, não aqui no meu Instagram. E na semana que vem a gente se encontra aqui, continuando a partir do livro 4 da Ética Nicômaco de Aristóteles. Repito, não é um livro fácil de ler. Quando o livro é fácil, eu falo para vocês, leiam. Por exemplo, eu não dou esse livro para os meus alunos de graduação, porque eu quero que eles comecem a se seduzir pela filosofia. E ele tem uma linguagem mais difícil. Mas quem está acostumado, tenta ler. Vai indo. Edgar, meu amigo amado, obrigado aqui pelo seu carinho. Então, um beijo para vocês e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira.